Solo Leveling é a cópia barata de Hunter x Hunter. Em um mundo onde monstros aparecem em portais e apenas os mais fortes podem enfrentá-los, surge um protagonista genérico com cabelo preto, expressão séria e um passado trágico e triste. Esse é Sung Ji-woo, mas poderia muito bem ser Gon Freak se o Gon tivesse sido criado por uma família genérica brasileira e tivesse um sistema de videogame e fosse menos carismático. Mas antes de fazermos qualquer comparação ou criticarmos alguma coisa, vamos ver um pouco das duas histórias. Imagina um mundo onde portais cheios de monstros começam a surgir do nada. As pessoas comuns simplesmente se ferraram porque são fracas. Agora fudeu! Mas tem uma galera especial chamada de caçadores que despertaram poderes e são os únicos que podem entrar nesses portais. Massa, né? Eu também achei. E é nesse mundo que surge o nosso protagonista Sung Ji-woo. No começo o cara é o pior caçador do mundo, literalmente. Aquele garoto é o caçador mais fraco da humanidade. Ele é classificado como um Rank E, que é o pior de todos. Resumindo, até uma barata é mais forte que ele. Aí o nosso guerreiro segue quase morrendo em todas as dungeons e sendo salvo por todos. Tipo aquele cara que você não escolhe nem pro time de queimada, mas é forçado. Até que um belo dia ele entra em uma dungeon bizarríssima e misteriosa que dá ruim pra geral. A maioria que entrou com ele morre, mas em vez dele morrer, ele recebe um poder misterioso chamado Sistema. É tipo um joguinho de RPG real pra ele. Ele começa a ganhar XP, subir de nível e ficar cada vez mais sinistro. E de caçador fracote, ele vira um monstro overpower num bom sentido. E o melhor, em uma das dungeons que ele enfrentou depois disso, ele conseguiu um poder que ele consegue ressuscitar inimigos e controlar eles tipo um exército de sombras, bem no estilo necromante moderno. Enquanto vai ficando mais forte, Ji-woo começa a desvendar o que está por trás dos portais, dos monstros e dos próprios caçadores. E tudo isso à procura de uma cura para sua mãe que está desacordada há alguns anos. Durante esse tempo ele enfrenta vários inimigos e diversas forças, que consequentemente acaba te deixando mais forte. E agora indo pro nosso tão amado Hunter x Hunter. Esse é um dos animes que na minha opinião teve o desenvolvimento meio a meio. Conseguiu entregar bastante nos 150 episódios e também acabou deixando muitos furos. Por anos, aliás até agora. Que na minha opinião acaba estragando o anime. Um exemplo muito bom. Qual que é a força verdadeira do pai do Gon? Isso ninguém sabe nem tem ideia até hoje. Hunter x Hunter é aquele tipo de anime que começa parecendo inocente, mas do nada te joga em um poço de emoções. Filosofia, lutas hardcores e muita emoção. Nosso protagonista é Gon Freaks, um moleque sorridente que vive numa ilha pacata. Um dia ele descobre que o pai dele, que sumiu do mapa, é um Hunter. Basicamente uma profissão pra gente ultra capacitada que caça tesouros, monstros, criminosos ou qualquer coisa surreal. Gon decide virar um Hunter também, com o propósito de encontrar seu pai. Parece simples, não é? Mas esse velho do caçamba aí deixou bem claro que não quer ser encontrado. Deixou isso uma missão mais impossível que achar o One Piece. Voltando à história, pro Gon se tornar um caçador ele precisa passar em um exame, mais conhecido como Exame Hunter. E nessa jornada ele conhece alguns amigos, começando com Killua, um assassino de uma família mafiosa que vira seu melhor amigo. Tudo começou quando eles se encontram no primeiro desafio, depois disso é só história. Também temos o Kurapika, que busca vingança contra a organização que exterminou seu clã, os Kruta. E por último, nada menos importante, temos o Leório. Embora a aparência de um homem adulto, na verdade ele revela ser jovem como os outros personagens, e tem um sonho de se tornar um grande médico. A história começa a se escalar em uma ilha cheia de desafios mortais para se tornar um Hunter. Surge até uma luta entre vida ou morte contra o lendário Hisoka, aquele vilão que é tão carismático quanto perturbador. Mas esse é apenas o começo do anime. Nessa trajetória, Gon e seus amigos trabalham muito duro para ficar cada vez mais fortes, até que em determinado momento do anime emerge o arco das formigas quimera. Esse arco é um dos mais brabos do mundo dos animes. Seres mutantes ganham consciência e querem dominar o mundo dos humanos. Digamos que esse arco literalmente teve muita emoção mesmo. Após passar por uma grande perda, Gon consegue despertar o seu verdadeiro poder e mostra para as formigas o porquê não mexer com seus amigos, assim se transformando em um verdadeiro monstro. E depois disso ele quase morreu e formou BO para conseguir ressuscitar, mas o seu grande amigo Killua conseguiu esse feito.
Ah, e também tem o sistema de Nen, que é tipo um chakra haki oki, só que mais complexo e estratégico. E cada batalha parece um xadrez, só que com soco na cara. No fim, Gon finalmente encontra o pai, que demorou 140 episódios que foram muito bons. E a gente percebe que a verdadeira jornada foi o crescimento de cada personagem, os laços criados e o tanto de lição que esse anime joga na cara da gente. Agora sim a gente vai estar discutindo um pouco sobre esses dois. De começo a gente percebe que é um pouco diferente a história de cada um. E primeiramente é por Gon ser muito carismático e fazer vários amigos por onde passa. E o Sung simplesmente é forte. Ah, mas ele tem força. Ah, sim, o famoso poder que aparece do nada. Enquanto o Gon teve que treinar, sofrer e aprender Nen, Jin-Woo só precisou clicar em aceitar a missão. Eu achei prático. Você tá dizendo que ele ficou forte com o menu de RPG? Calma aí, rapaziada, tô zoando. O Sung precisou treinar bastante pra conseguir chegar em seu poder atual. Não comparado ao Gon, né? Mas isso também é impossível. Mas ele treinou demais comparado a uma pessoa normal. Crescimento sem dor? Mas como assim? Deixa aí que eu vou te explicar. Enquanto em Hunter x Hunter os personagens enfrentavam dilemas morais, estratégias mortais, guerras existenciais e treinavam por meses. Aqui temos grinds e loots automáticos, mas também não podemos esquecer a principal diferença entre os dois, que são os inimigos. Os vilões em Hunter x Hunter têm personalidades, têm motivações, tem vínculo entre eles. A diferença nesse quesito é grotesca, pois os de Solo Leveling só rosna, não tem o mínimo de desenvolvimento e são derrotados em menos de 10 minutos. Resumindo, a grande diferença entre esses dois é que até os vilões em Hunter x Hunter têm desenvolvimento absurdo. O Meruem, por exemplo, passou por um arco mais humano que muito protagonista por aí. 言わねばならぬな。毒に侵され、長くない名前を呼んでくれないか。おやすみなさい、メルエム。 Enquanto isso, em Solo Leveling, o Jin-Woo mata 1000 inimigos em um ataque só, explode o monstro e suspira dramaticamente, assim deixando todos que ele não queria que soubesse sobre seus poderes impressionados. E deixando claro que isso tudo foi apenas em um episódio. A maior diferença entre esses dois é isso. Em Hunter x Hunter essa luta duraria no mínimo 10 episódios. Agora mudando um pouco de assunto, bora falar o sistema de poderes e habilidades entre esses dois mundos. Em Hunter x Hunter a gente tem o Nen. Nen é basicamente a força mental. É uma técnica que permite o ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital, conhecido como aura. Com o Nen é possível adquirir uma variedade de poderes e peculiaridades, o que faz com que isso se torne perigoso e seja mantido como um segredo e longe das pessoas, assim mantendo o equilíbrio na sociedade. Existem 6 tipos de aura. Temos o reforço, que é a força bruta, só que com estilo. A emissão, que é o poder à distância, tipo Kame Kameha com Nen. A manipulação, que você controla pessoas, objetos ou até ações. A transmutação, que transforma a aura em outra coisa. A materialização, que a aura cria objetos físicos. E a especialização, que é a categoria dos esquisitos. Agora comparando com o sistema de Jin-Woo. Ele pode subir de nível ganhando experiência ao matar monstros. Ponto de status, que ele pode distribuir entre pontos de força, destreza, vitalidade, inteligência e percepção. O inventário, onde ele pode guardar armas, poções, loot. E missões diárias para treinar o físico. E alguns desafios aleatórios que ele consegue durante esse caminho. Como eu disse, em Hunter x Hunter, cada batalha é um xadrez, enquanto Solo Leveling é somente mais uma pedra no caminho do protagonista. Agora finalmente chegamos na polêmica. O ápice dessa comparação é o último arco de Solo Leveling, a guerra contra as quimeras. O Bear até pode ser forte, demais, mas o desenvolvimento dessa batalha em Hunter x Hunter e Solo Leveling tiveram finais distintos, se é que me entende. Eu diria que o Shungong só pegou as formigas como referência, e um grande exemplo é a surra que o Sung deu no Bero. O Gon espancou a Piton, sim, mas contra o Meruem ele não chegaria nem perto sem um preparo e um avanço melhor. Resumindo, Hunter x Hunter é pra ser um shonen normal, que o personagem treina, ganha desenvolvimento, fica mais forte, tem uma transformação simplesmente apelona, mas ele não é
overpower. Já em Solo Leveling aparenta ter como objetivo deixar o protagonista mais forte que todos e nunca parar, no pique de One Punch Man. Lembrando que esse vídeo não teve como intuito julgar nenhum dos dois, até porque eu amo e gosto muito dos dois, inclusive terminei eles. E o melhor de todos, um é para um público que tá começando agora, com poucos episódios, e o outro para quem quer uma coisa diferente, uma emoção maior, mais intensa. Espero que tenham gostado, curte, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e até mais.